pergunta de hoje é: como você escreve a palavra ideia? Assim ou assim? Como você escreve a palavra voo? Assim ou assim? Por que isso mudou? Vem que eu te explico. Muita gente acredita que a língua resume-se à ortografia, resume-se à forma correta de falar e escrever as palavras. Mas não é bem assim. Nós já falamos aqui no nosso canal sobre o Acordo Ortográfico de 2009, na qual os livros, a partir de 2012, começaram a ser unificados em sua escrita nos países que falam língua portuguesa. Mas nem sempre foi assim. A fala existe antes da escrita e antes de haver escrita as pessoas já se comunicavam. E como que elas se comunicavam se não haviam palavras escritas? Antes da escrita, o ser humano já se comunicava através de desenhos e pinturas, dos sons e do ritmo, da tradição oral e de sinais e símbolos. Vamos falar então um pouquinho de história. Período medieval. No período medieval, a escrita ainda não estava do jeito que falamos hoje. Vou dar um exemplo. A palavra homem era escrita desse jeito aqui. E não do jeito que a gente escreve hoje. E não existia, naquela época, uma instituição que determinasse é assim que tem que ser escrito. Vamos falar um pouquinho agora de origem etimológica. A língua portuguesa tem palavras que antigamente eram escritas, por exemplo, com PH. Veja os exemplos aqui do lado. Farmácia, Felipe, fone. Tudo isso era desse jeito por causa da origem grega dessas palavras. Por isso que se escrevia com PH quando tinha um som de F. E isso só mudou a partir da Reforma Ortográfica de Portugal de 1911, quando aquelas palavras que nós falamos que eram escritas com PH passaram a ser escritas com F, do jeito que a gente escreve hoje. E durante o século XX, várias palavras escritas em Portugal e no Brasil tinham grafias diferentes, como esses exemplos aqui. Isso não impedia a comunicação, mas fazia com que a escrita diferente pudesse causar alguma confusão na hora de ler algumas palavras em Portugal ou no Brasil. O Acordo Ortográfico de 1990 fez algumas outras alterações e fez com que as palavras ficassem cada vez mais próximas e que outros países, além de Portugal e Brasil, se envolvessem também nessas mudanças. E aí foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E aí veio a grande reforma de 2009, que é a que nós estamos em vigência hoje, com a mudança na acentuação de muitas palavras, como, por exemplo, ideia. Ideia tinha acento, não tem mais. Por que ideia não tem mais acento? Porque é formada por um ditongo, assim como ideia, geleia, também não tem mais acento, e todas as outras palavras nessa mesma condição. Palavras que possuem vogais repetidas, como, por exemplo, voo, não tem mais acento. Antes era voo com circunflexo, agora não é mais. O trema. O trema era um sinal gráfico que representava que o som do U era pronunciado, como no caso de linguiça. Não tem mais. A parte mais polêmica, talvez, sejam as regras do hífen, e até um pouco mais difíceis de compreender. Por exemplo, palavras cujo prefixo termina com uma vogal diferente da segunda parte dessa palavra, por exemplo, autoescola. Auto termina com O, escola começa com E. Elas agora não são mais separadas, elas são juntas. Já palavras cuja a última letra, a última vogal é igual à primeira da próxima palavra, tipo anti-inflamatório, tem hífen. As mudanças, então, vão interferir apenas na escrita e não na pronúncia e não nos seus significados. A língua está no falante e a escrita só visa unificar, só visa proteger e fazer com que as pessoas entendam com mais facilidade a língua portuguesa. Mas, mesmo assim, muita gente foi contra todas essas reformas por conta dessas diferenças, dessas mudanças, dessas dificuldades que poderiam haver nesse entendimento das palavras escritas de forma diferente, e talvez por significar uma perda de identidade, o que não acontece, na verdade. Isso mostra o quê? Que a nossa língua está sempre em movimento. E aí, tem alguma palavra que você tem dúvida de como que escreve após essa última reforma de 2009? Conta aqui pra gente que palavra é essa que eu te explico.
A história da ortografia mostra que as palavras, elas não surgiram do nada, elas não são escritas por uma decisão única. Elas são uma mistura de política, de sociedade e de regras que foram criadas para tentar unificar e tentar facilitar a escrita entre povos de vários países, mas que falam a mesma língua. Como linguistas, hoje eu vou deixar duas dicas. Evanildo Bechara, famoso Evanildo Bechara, com a sua gramática da língua portuguesa, gramática moderna da língua portuguesa, tem várias edições. Ele é um linguista especialista em dizer significados dessas palavras. E Carlos Alberto Faraco, que trata da linguística histórica e mostra como ela vem mudando ao longo de vários séculos. Aqui, no Laboratório da Língua em Movimento, a gente estuda tudo isso. Vem para o nosso canal, comenta, curte, compartilha. A língua muda e a gente te explica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!